E aí, bora cinemar? Educa TV apresenta Cinemar em Rede. Olá, bem-vindos a mais um Cinemar em Rede, uma parceria entre a Educa TV Campinas e a equipe do programa Cinema e Educação da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Neste episódio, vamos receber alguns convidados que falarão sobre o programa Cinema e Educação, sobre suas bases legais e as primeiras formações dos professores articuladores, além das suas experiências na rede municipal de Campinas. Olá, eu sou a professora Renata, eu sou integrante da equipe do Programa de Cinema e Educação, que foi instituído em resolução em 2016 para contemplar a Lei 13.006 de 2014, que previa a exibição de filmes nacionais nas escolas brasileiras. A lei não foi regulamentada. Dessa forma, a gente segue a lei, instituindo em cada escola o ver, o debater e o fazer filmes. Nesse movimento de fazer filmes, a gente considera como filmes nacionais. Então, a nossa proposta é criar cineclubes em cada escola da rede que prevê esse movimento do ver, fazer e debater. Essa proposta a gente criou junto com a parceria dos professores do Grupo Olho, da Faculdade de Educação de Campinas, da Unicamp, porque a gente acredita na potência do cinema nas escolas. Meu nome é Dulce Miriam Zorzenon, sou professora na rede de ensino aqui de Campinas desde 2008. Estou na Escola Integral, a MF Orlando Carpino, e desenvolvo na escola projetos de cineclube. Cineclube dentro daquele pilar, né, de ver, conversar e produzir cinema na escola, produções audiovisuais, né, e sempre levando nossos alunos a experiência com a imagem, com o cinema na escola, de uma forma criativa, crítica também, para não basearmos apenas no consumo do cinema, mas também na produção e na criatividade dos alunos, pensando na potencialidade e nos riscos de se produzir audiovisual no contexto escolar e também de compartilhar esse audiovisual. E essas realizações de oficinas, de apresentação do programa, têm ajudado nessa produção, né, e reflexão teórica prática sobre o uso do cinema, do cineclube, o uso da imagem no contexto escolar. Lembro-me, inclusive, de uma professora que tinha dúvidas com respeito a colocar a câmera na mão da criança para realização de imagens, realização de produção. E depois das nossas apresentações na escola, ela perdeu esse receio e produções lindíssimas as crianças têm feito. A articulação, né, que nós temos desenvolvido para levar o programa Cinema e Educação, uma compreensão, uma reflexão melhor, né, e ampla do que é o cinema na escola, tem resultado em trabalhos, em projetos lindíssimos com os alunos e no âmbito pessoal me ajudado a realizar, inclusive, pesquisas na escola para potencializar esse trabalho, principalmente com o cinema de animação. E aí, estão gostando? Se você quiser assistir novamente a este episódio ou qualquer outro, basta acessar as redes sociais da Educa TV Campinas. Eu sou Venceslau Machado de Oliveira Júnior, sou professor na Faculdade de Educação da Unicamp, do Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, e do Laboratório de Estudos Audiovisuais Olho. E no final de 2015, mais ou menos, eu e o professor Carlos Miranda fomos convidados para participar como parceiros, né, trazer o Grupo Olho como parceiros do programa Cinema e Educação da Prefeitura Municipal de Campinas. E a partir daí a gente se envolveu de maneiras muito variadas, né? Eu me envolvi de uma maneira muito variada nesse programa. Por exemplo, eu inicialmente trabalhei com uma proposta de cineclube em rede que a gente ofereceu no MIS, e eram vários módulos, e o primeiro e o último módulo nós assumimos pelo Olho, e depois isso foi se desdobrando em oficinas, em convite de orientandos a trabalhar com oficinas nas escolas, e eu mesmo fui me envolvendo com o pensamento sobre a mostra, Educação, no Campinas, junto com a mostra estudantil, que já vinha anteriormente,
E depois fui me envolvendo de muitas maneiras. Eu dei oficina em escola no CAIC, que foi incrível durante um ano inteiro. Foi uma experiência absolutamente interessante. Depois seguimos com trabalhos na Unicamp, oferecendo uma disciplina que chama Comunidade de Aprendizagem com Cinema, em que reuníamos estudantes da Unicamp, de pós-graduação e graduação, e professores da rede municipal. E nos últimos anos eu tenho trabalhado em grande medida a partir de caminhos de pesquisa específicos. Nesse último ano eu dei uma formação para os professores articuladores, chamados Cinema de Grupo e Cinema de Lugar, que tem a ver com os estudos que eu fiz no meu último ano, um pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, no Laboratório de Estudos e Experimentações em Imagens e Sons, o CUMAN, que tem sido uma referência para nós no trabalho na prefeitura, com os trabalhos principalmente com o cinema de dispositivo, a partir do projeto Inventar com a Diferença, e depois um trabalho mais aproximado do campo da geografia e das imagens na Universidade de Buenos Aires, no grupo Cultura, Natureza e Território. E o cruzamento disso gerou um trabalho com esses professores articuladores esse ano, que foi realmente surpreendente. Tanto que a gente realizou nas próprias escolas, nos lugares de escolas, quanto naquilo que a gente inventou de dispositivos passíveis de serem generalizados, utilizados em outras situações. E o que seriam, afinal de contas, dispositivos? Dispositivos, no nosso caso, é entendido como um dispositivo de criação. Então, são estratégias oriundas do próprio campo do cinema, que são utilizadas para gerar um tipo de imagem que, de alguma forma, não pode ser prevista antes. Ou seja, ele se desloca um pouco da ideia de roteiro, que é pensar um modo de produzir a imagem. Então, vamos supor, propor que se filme somente a partir de formas geométricas, mirar o mundo a partir de busca de formas geométricas no nosso entorno. Inclusive, esse é um dos dispositivos que foi criado por um professor articulador durante esse curso, que eu havia comentado anteriormente. Então, efetivamente, um dispositivo, ele busca fazer com que o cinema se torne uma brincadeira de olhar o mundo a partir de miradas, cada hora, distintas. Então, a gente pode inventar dispositivo o tempo inteiro. Eu dei o exemplo de a gente poderia colocar, vamos filmar então só de baixo para cima durante 30 segundos. Ou qualquer outra ideia. Então, filmar só tudo que tem vermelho. Qualquer uma estratégia que faça com que as pessoas olhem o mundo a partir de uma outra mirada antes imprevista, ou pelo menos até aquele momento pouco notada. Porque essa é a ideia, é reparar o mundo de outra maneira. Nesse sentido do dispositivo, todo mundo é capaz de produzir cinema na escola. Porque o importante é pensar dispositivos em que todas as pessoas, seja de idades ou de características distintas, possam exercitar essa atividade cinematográfica. Aliás, bastante importante do ponto de vista de pensar arte como um princípio democrático, é exatamente pensar dispositivos que todo mundo se sinta capaz de realizar. O que significa pensar para uma criança um dispositivo de uma determinada maneira e para uma pessoa idosa, da EJA, de outra maneira. E para professor, de uma maneira, e para, enfim, dependendo do contexto, dependendo do grupo social. E eu queria acrescentar a essa minha conversa aqui com vocês algo que, para mim e para o Laboratório Olho, é muito importante dessa nossa relação com o programa Cinema Educação. E desde o primeiro momento, a relação com a universidade foi uma relação de parceria, de modo que a gente pudesse sistematicamente se distanciar do programa e a própria rede realizar praticamente todas as atividades, ou efetivamente todas as atividades, como acontece atualmente. E isso só foi possível justamente porque pensamos, desde um primeiro momento,
em que não havia um único cinema a ser realizado, ou que os profissionais da rede não tinham que ser capacitados para produzir cinema, e sim levados a se afetar pelo cinema, se afetar pelas coisas do cinema e inventarem em cada escola, em cada contexto, o seu próprio cinema. Meu nome é Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, né? Eu sou professor da Faculdade de Educação da Unicamp, do Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, e pesquisador do Laboratório de Estudos Audiovisuais Olho, portanto, no grupo de pesquisa do Olho, né? Que há mais de 20 anos, né, 25 anos, já trabalha com cinema e com as outras artes e com educação. Cinema e educação é uma coisa, cinema e escola é outra, que é quando a gente leva o cinema para dentro da instituição escolar. É interessante a minha entrada nesse programa, antes de ter sido convidado pela prefeitura para fazer parte da articulação da criação do programa. Eu tinha me desafiado a dar um curso de extensão em que não teria nenhum texto. Para quem é da universidade pode imaginar a dificuldade disso, né? Mas a ideia exatamente era essa, né? Entender a força e o poder da imagem na produção do conhecimento, do pensamento e na possibilidade de trabalhar com a escola, né? Com a educação escolar. Logo depois disso vem esse convite da prefeitura, e aí se estabelece uma relação muito boa, né, com profissionais de carreira da prefeitura, mas também com o apoio da Secretaria de Educação, para construir um programa, né, de cinema e educação. E essa construção foi literalmente uma construção conjunta, né? Não era uma ideia ou aplicabilidade de uma ideia da universidade para a escola. Por um motivo muito preciso, né? Eu acho que a gente tem 20 anos, como eu disse, de conhecimento sobre relação cinema e educação e cinema e escola mais recentemente, né? Mas a forma como isso se desenvolve dentro da escola é um conhecimento prático do professor, né, e dos gestores da escola. Então não existe uma ideia de hierarquia de conhecimento, por isso a gente não fez aplicação, capacitação, nada disso. O programa se constrói com dois saberes que se juntam, e não com a sobreposição ou a aplicação de alguma coisa que a universidade tenha pensado, né? E isso que deu sustentação de que quando a universidade começa a se retirar, os próprios profissionais da rede vão assumindo o programa. E o que eu acho fantástico nesse processo é a capacidade de renovação da equipe coordenadora, né? Então, o que demonstra que a nossa hipótese estava muito certa, né? Essa renovação ela é importante porque ela começa a estender o programa para várias regiões de Campinas através das escolas, né? Então essa e eu vejo com muita alegria, na verdade, a forma como o programa está. Eu atualmente estou estudando, né, um subproduto desse programa, que é um grupo de WhatsApp criado pelos professores que iniciaram o programa em 2016. Esse grupo foi criado em 2018, né? A quantidade de material é incrível. E eu me lembrei, ontem mesmo eu estava olhando, estudando isso, para se ter uma ideia, né, da importância do programa Cinema e Educação da cidade de Campinas. Em 2020, uma professora da rede ganhou um prêmio na Mostra Internacional de Cinema Infantil de Florianópolis, na 22ª Mostra Internacional de Cinema Infantil de Florianópolis, uma das mostras de cinema infantil mais importantes do mundo. E ela ganhou na categoria Projetos. Então, é um cinema também que projeta, né, os profissionais, projeta o trabalho da educação, acaba projetando a universidade para além da região de Campinas, né? Então,
A metodologia de trabalho do programa que a gente adotou, invertendo um pouco a forma como se trabalha a formação, que é primeiro você faz, depois você pensa o que faz, refaz e estuda, ela me pareceu muito adequada e que permitiu esse crescimento. E com sucesso, né? Não um sucesso dentro da área cinematográfica também, né? Dentro das mostras de cinema. Campinas participa de diversas mostras de cinema, diversos festivais, em Uberlândia, em Ouro Preto, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e alguns deles já foram premiados. Filmes, porque nós não trabalhamos, na universidade nós não trabalhamos com os estudantes, com os alunos. Quem trabalha com os alunos são os professores. Então, nós trabalhamos inicialmente com os coordenadores do programa e com os professores. E aí os professores é que têm conhecimento de como levar essa proposta de trabalho para os alunos. É isso que eu digo que tem um encontro de conhecimentos. Vocês viram como o programa Cinema e Educação transcende os muros da escola? Atinge não só o município de Campinas, mas vai muito além, atingindo estudantes, professores e toda a população. Tem uma coisa muito importante, né, que a gente não se deu conta, eu acho que principalmente os profissionais da educação, nós que trabalhamos com pesquisa em educação, da potência da imagem para a formação humana, né, que é basicamente o que a educação trabalha. A formação humana, a formação cidadã, a formação para viver neste mundo, né, formação étnica, formação profissional, ou seja, esse é o papel da educação. E o papel e o trabalho da imagem, a potência que a imagem tem para isso, a gente ainda está a construir, né? Evidentemente que os meios de comunicação vieram primeiro e conseguiram construir uma determinada concepção de lidar com imagem e seu público, atingindo inclusive a educação, né? Nós temos TVs educativas diversas, com bastante experiência, né, no Brasil da década de 70 para cá. Agora, a imagem, principalmente a imagem em movimento, ela ainda é um campo a ser explorado, né? Se nós pensarmos que todo pensamento, né, toda a nossa estrutura de pensamento inicia-se com a percepção, né, você percebe o mundo para pensar o mundo, não tem como não perceber o mundo, né? Quer dizer, seja sensorialmente através do tato, ou seja, do olfato, mas no caso da imagem e da imagem do cinema, a gente está falando de dois sentidos, basicamente. Eles não são separados, mas dois sentidos, a visão e a audição, né? Quando percebe a imagem, há uma necessidade de entendimento do que é percebido. E essa necessidade de entendimento, esse movimento que se inicia, esse start, ele pode ser muito bem aproveitado na educação. Eu acho que a gente ainda precisa desenvolver mais pesquisas, até porque essa percepção não é uma percepção apenas do indivíduo, ela se dá sempre em grupo, principalmente na escola, e aí as ideias dos cineclubes, né? É uma percepção que está no indivíduo, mas sempre compartilhada, tanto no momento da recepção como no momento posterior, quando se conversa e se assiste os filmes. E aí, perceber através do olhar da câmera, e aí entra uma discussão bastante interessante, porque a gente traz o cinema também como uma forma de tecnologia digital para a educação, né? O cinema é uma tecnologia digital e é por isso que o digital possibilitou, né, a democratização do audiovisual na sociedade como um todo e está possibilitando, através do programa Cinema e Educação, a democratização do audiovisual na escola. E democratização eu estou chamando não é acesso, é possibilidade de produção, né? Por isso que a gente chama cinema na escola, né? A percepção através dos aparelhos é um dado também que a gente precisa entender melhor, porque ela desenvolve um outro tipo de olhar para o lugar, né? Que é olhar através da câmera, né? Olhar simplesmente é uma coisa, olhar através da câmera é outra. Eu vou sintetizar o que eu estou dizendo numa frase muito recorrente
quando a gente circula as escolas, conversa com os professores e conversa até com os alunos, eu passei a ver a escola de forma diferente. Isso é quase que unânime aonde o programa está. É porque exatamente o que eu estou dizendo, quer dizer, são dois processos, né? Ver o que você produziu e o olhar através da câmera. Está movimentando uma percepção do lugar que vai se alterar, e isso move o pensamento também, né? Então, para mim é muito importante que a gente se aprofunde nessa discussão e principalmente junto com a escola, né? A universidade sozinha fazendo isso, fica só teoria. Agora, nessa composição, a gente vai percebendo os elementos positivos para a formação humana desse processo, né? Para a universidade, também tem muitos ganhos, né? Tanto é que no início do programa foram nossos orientandos que foram os primeiros formadores, né? Então a universidade também ganha com isso. Por quê? Porque ela ganha campo de pesquisa, né? O que interessa à universidade é pesquisa, e é isso que a universidade tem como compromisso social. Pesquisa para que avance a qualidade dos serviços prestados, no caso eu estou falando da educação, né? E para que essa pesquisa tenha aderência a uma realidade, né? Quer dizer, que ela produz, ela consegue devolver para a sociedade, é interessante que essa pesquisa se dê nas escolas. E aí, nossos orientandos, nós temos entrado nas escolas para fazer as pesquisas, não para retirar um conhecimento que a escola tem, mas para que a escola nos alimente, para conduzir a nossa pesquisa, para que essa pesquisa possa reverter em benefício a essa atividade, que é a atividade educacional. Então, a qualificação das nossas pesquisas também foi um ganho do programa, né? Não é uma pesquisa que sai da ideia de um indivíduo, é uma pesquisa provocada pelo lugar que a gente está quando vai para a escola, pela comunidade. É uma pesquisa provocada pela comunidade e que a gente tem que dar respostas. Eu vou dar um exemplo. Uma das discussões bastante complexas da discussão dos produzir cinema na escola é a questão da montagem. Eu falei de democratização, mas quando chega na hora da montagem, é um ou outro professor que pega para fazer a montagem. Isso não é legal, porque na captura todos estão envolvidos, todos estão emancipados para fazer isso, como foi dito, né? Emancipados. Mas na hora da montagem, não. Fica alguém se especializa, até por causa da parte técnica, né? Do componente técnico que é a montagem. Então, o que a universidade tem que fazer? Pegar esse tema e estudar e ver como que isso pode ser resolvido, né? Essa concentração. E recentemente eu vi um outro problema que também vai gerar mais discussão sobre. Nós vamos ter que inventar pesquisa sobre isso, que é captura de som, né? Os professores têm demandado como nós vamos captar o som para que funcione, né? Porque muitas vezes a gente faz entrevistas e os equipamentos gravam o som como um todo, o som ambiente, né? E também o depoente. Olha, é uma questão técnica, é uma questão tecnológica. Com os recursos que se tem, como é que a gente tem que entender primeiro o que é captura de som, para, com os recursos que tem, conseguir avançar no desejo dos professores em relação a esse tema, né? Então, isso ajuda muito a universidade. A gente se sente fazendo alguma coisa, não gosto de usar essa palavra, mas vou usar, acho que dá para entender, útil para a escola e para a sua comunidade. Esperamos que esse episódio tenha ajudado vocês a compreender melhor o que é o programa Cinema e Educação da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. E aí, bora cinemar? Escrevam pra gente. Nosso e-mail está aqui embaixo. Até o próximo Cinemar em Rede. Cinemar em Rede.
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.